Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus para você que está ao vivo e para você que em algum momento vai ver esse devocional. Eu quero lembrar você, não deixe de que quando você entrar lá no meu canal no YouTube, o meu canal é Silas Andrade Ramos, você curtir, você compartilhar também o meu canal com alguém, porque ali tem devocionais para todos os dias, a pessoa pode fazer uma sequência, né, de quem não acompanha esses devocionais. Eu quero ler com você aqui Tiago no capítulo 5, no verso 17. Olha que coisa interessante. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Essa declaração de Tiago é uma coisa assim impressionante, porque eu confesso que quando eu enxergo a vida de Elias, eu enxergo assim como homem assim de uma grandeza enorme no Velho Testamento, pelos feitos, né? Elias, por exemplo, foi o primeiro homem que ressuscitou alguém no Velho Testamento, né? Agora você já imaginou uma pessoa falar assim, orar para não chover e não chover durante 3 anos e meio. Agora, mais impressionante ainda é o seguinte, que quando você vai lá no Velho Testamento, quando Elias ele tem aqueles confrontos com Acabe, aquela situação toda que ele vive, ele não chega a orar, ele fala assim, ó, segundo a minha palavra não vai chover. Né? Ele fala, ó, segundo a minha palavra não vai chover. E diz assim que não choveu. Agora, eu não sei se você já teve essa impressão, se você já teve essa percepção, mas eu já tive muitas vezes. Que quando eu me coloco em oração diante de Deus, eu sempre fico pensando assim na minha insuficiência, na minha limitação, nos meus erros, nos meus equívocos, nos meus pecados, que a gente comete, pecado, a gente peca como ser humano, né? Então, eu falo assim, a gente pensa, meu Deus, será que Deus ouve minha oração? Será que, né? Por quê? Nós temos muito forte e arraigado por causa do catolicismo essa questão do merecimento. Essa questão, será que eu mereço isso? Será que Deus vai ouvir a minha oração por aquilo que eu sou? Né? Pela forma que eu ando, por causa dos meus pensamentos, por causa dos meus sentimentos. Eu acho impressionante isso, que quando Tiago fala aqui sobre eficácia de oração, sobre resposta de oração, sobre poder de oração, e nós poderíamos assim usar uma linguagem neopentecostal sobre uma oração forte, né? Ô, o cara orou lá, você precisa de ver, rapaz, ó, né? Você já imaginou o sujeito orar e descer fogo do céu? Elias orou e desceu fogo do céu. Elias orou e a farinha da panela multiplicou. Elias orou, olha irmãos, é uma coisa impressionante. Agora, a pergunta que é a seguinte, em que Elias ele era semelhante a nós? Bom, quando a gente olha a vida de Elias, e aqui eu quero trazer esse paralelo hoje de manhã, e eu estive pensando sobre isso. Elias era semelhante a nós, todos nós, como Elias, nós temos os nossos momentos de fracasso. Elias, depois de enfrentar 400 profetas de Baal, enfrentar uma sessão lá extraordinária, né? Elias ele cai em depressão e ele foge com medo. Todos nós, como Elias, temos os nossos momentos de baixa na vida, onde nós desistimos de projeto, desistimos de coisa, às vezes nós não acreditamos nem em nós mesmos. E aí o que acontece? Elias, ele se esconde dentro de uma caverna. E ali ele começa o quê? Ele começa todo aquele chororô que todos nós em algum momento da vida nós já fizemos isso. Ninguém me ama, ninguém me quer, todo mundo me abandonou. E foi essa linguagem que Elias usou quando ele estava em um momento difícil. Todos nós já passamos por isso também. Eu já passei por isso, né? Eu já desisti de projetos. Todos nós, em algum momento da vida, nós já desanimamos
com alguma coisa. É interessante que nesses momentos que nós estamos tristes, nós fazemos aquilo que nós não podemos fazer, é nos afastar das amizades encorajadoras. Diz assim que Elias deixou o seu moço, aquela pessoa que ficava do lado dele, e foi se esconder dentro de uma caverna. Então, nós temos essa semelhança com Elias. Segunda coisa que nós nos assemelhamos a Elias são os nossos momentos de vitória, os nossos momentos de exuberância. Todos nós já tivemos os nossos momentos assim, fala assim, puxa vida, tô orgulhoso de mim, tô orgulhoso de mim. Já imaginou orar para não chover, não choveu. Orar para cair a chuva e caiu a chuva. Ressuscitar morto. Orar, fazer descer fogo do céu, né? Não, confrontar um presidente, né? Disse assim que ele confrontou Acabe. Não, Elias, existe na vida de Elias muitos momentos de grandeza e exuberância. E nós também não somos diferentes, nós nos assemelhamos a Elias nos momentos de fracasso, nos momentos de depressão, mas também nos momentos de grandeza. Agora é interessante que você sabe que existem duas coisas que podem nos paralisar na vida. São os momentos de fracasso e os momentos de grande vitória. Porque pessoas que passaram por um grande fracasso e não conseguem superar o fracasso, eles começam a viver a vida voltada por aquilo que poderia ter sido. Ah, poderia ter acontecido isso, poderia ter acontecido aquilo. E existem pessoas também que passam momentos de grande vitória, que a pessoa ela fica presa àquela vitória no passado e ela não consegue se conformar com o momento que ela está vivendo no presente. Ah, que no passado eu fui isso, que no passado eu fui aquilo, que no passado eu fui casada, que no passado foi, não é mais. Foi casada, não é mais. Teve empresa, não tem mais. Teve um bom emprego, não tem mais. O momento era outro, a ideia era outra. Certa feita, fui conversar com um cidadão e ele estava passando por um momento de crise muito grande. E já há muito tempo desempregado, né? E ele teve, de fato, um momento muito bom na vida dele. E aquele momento bom na vida dele, ele era um grande diretor lá, não sei da que empresa, tudo. E eu fui ali levar algumas propostas de trabalho, algumas ideias, algumas sugestões, para que ele pudesse retomar a vida. E ele, em um determinado momento, olhou para mim e falou assim, mas pastor, o senhor já olhou minha carteira de trabalho? Se eu mostrar minha carteira de trabalho para o senhor não vai acreditar. Eu falei assim, olha querido, o que tem na sua carteira de trabalho? Pastor, eu não posso rebaixar minha carteira de trabalho. Então eu falei assim, mas você está há 5 anos desempregado, você tem que fazer alguma coisa. Você tem que cuidar dessa família, você tem que se reinventar. Não adianta você ficar olhando para a carteira de trabalho pelo grande momento que você teve lá atrás e não retomar a vida no presente. Então tem duas coisas, às vezes, que nos travam na vida. É o grande momento que nós tivemos lá atrás, né? Que a gente fica preso àquilo e a gente não aceita que passou por uma derrota. E o fracasso também, né? Você já viu pessoas que ela teve um namorado e ela preparou, e ela isso, e era aquilo, e tá preparada para casar, e tá quase no casamento e aquele relacionamento acaba. Às vezes de forma mais trágica, uma traição, isso, aquilo, e aquela pessoa nunca mais na vida ela consegue se relacionar com mais ninguém. Então, como Elias, nós éramos o quê? Nós somos o quê? Semelhantes. Elias também era assim. Nós não somos diferentes. Agora, há um momento na vida de Elias que é extraordinário. Porque nós também nos assemelhamos a Elias. Que é o quê? São os momentos de renovação. São os momentos em que nós voltamos. São os momentos que nós tomamos consciência de quem nós somos. São os momentos que nós conseguimos enxergar aquilo que Deus tem para nós. Diz que Elias estava numa caverna, diz que Deus apareceu para ele e disse o seguinte, o que você está fazendo aí, Elias? O que você está fazendo dentro da caverna aí, Elias? O que Elias fala para Deus? Nós somos assim, Senhor, todo mundo me abandonou, ninguém me ama, ninguém me quer. O que Deus fala para Elias? Sai dessa caverna agora, você vai até tal lugar.
E ali diz que Deus ele trouxe uma alimentação para Elias. E nessa alimentação que Elias come, sabe o que acontece? Disse que ele saiu daquela caverna, teve suas forças renovadas, encontrou a viúva, multiplicou a farinha da viúva, ele volta de novo e ele volta de novo ativa e ele volta de novo a fazer aquilo que ele tinha que fazer. Momentos de desânimo, momentos de grande exuberância, mas momentos também de grande renovação. Eu já passei, você já passou. Então, quem era esse Elias que orava e fazia descer fogo do céu? Como era esse homem que orava e fazia a chuva parar? Quem era esse homem que orava e fazia a chuva de novo voltar a cair? Quem era esse homem que orava e fazia o azeite da viúva multiplicar, a farinha da viúva multiplicar? Esse homem era como o Nunes, era como a Vânia, era como a Berenice. Esse homem era como o pastor Silas. Esse homem era como o pastor Djalma, como o pastor Lauro, como o pastor Wellington. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Há poder na sua oração. Eu não sei se você está passando por um momento de desânimo, de fracasso. Eu não sei se você está passando em um bom momento de grande exuberância, prosperidade, crescimento, saúde emocional, plenitude. Ou eu não sei se você está precisando de um momento de renovação. Eu sei que quando Tiago vai falar sobre eficácia de oração, sobre poder de oração, sobre oração que transforma, Tiago ele está falando de pessoas como eu e como você. E eu quero levar você a entender o seguinte, que não importa os nossos equívocos, as nossas dificuldades, às vezes período de desânimo, período de fracasso, Deus tem sempre oportunidades de renovação para a nossa vida. Que o Senhor hoje de manhã possa trazer uma graça espetacular no seu coração e que você possa se levantar, se colocar de pé e caminhar como Elias fez. Saiu da caverna e caminhou e ele começou a contemplar assim um momento, um tempo de milagres extraordinários na vida dele. Quando você ora, às vezes você tem a sensação que você está orando para a cadeira, eu também sou assim. Quando você vai no altar da igreja e dobra o joelho e você tem a sensação que está falando com carpete, eu também sou assim. Às vezes passa na cabeça assim, meu Deus, será que Deus está me ouvindo? Mas assim, Elias era homem semelhante a nós. Levante a sua voz hoje, fale com Deus, porque o poder da oração, o que nós aprendemos com a vida de Elias é que o poder da oração não está em quem faz a oração. O poder da oração está em quem responde a oração. Deus abençoe sua vida. Que você se sinta renovado, renovada no Senhor. Levante. Vamos caminhar. Que Deus é mais em nome de Jesus. Um abraço, um beijo no coração. Deus abençoe a sua vida.